Mas é um cabaço esse Pierre, é um cabaço, né? Fala aí. Com menos de 10 minutos, o cara gritou na orelha dele, já ficou nervosinho, foi lá, chegou junto no cara e tomou um amarelo. É um cabaço. Mano, que João Vitor, filho da puta, como que chutou a bola desse jeito aí? Caralho, tava de cabeça baixa aqui, o que aconteceu aí? Não entendi nada, hein? Não, pra mim foi pênalti isso aí, velho. Ó, se foi pênalti ou não foi, não sei, mas que esse João Vitor também, puta que pariu, velho. Dois chutes horrorosos, velho. Que isso? Nem meu vô de muleta dava esse chute. Eu pensei aí que quando o João Vitor chutou a bola por fim aí, eu achei que o lance já tava parado. Tava valendo aquele chute de véia dele ali? Tava valendo, mano. Um chute ridículo, cara. Como que pode um jogador profissional chutar uma bola desse jeito, velho? Foi exatamente isso que eu falei pro cara aqui. Meu Deus, é lance de futebol amador, futebol de várzea, não sei. Lance esquisito, o cara parece que tá chutando uma bola de ferro, um negócio estranho. Meu Deus, que coisa horrível. Tá que pariu, como um cara bate um escanteio desse, vai tomar no cu, mano. Quer ver o escanteio, tudo que... Maior expectativa, quer ver o escanteio que ele vai bater? Não vai dar em nada, desgraça, fica vendo. Pode tirar o João Vitor, velho. Não sabe chutar pro gol, não sabe bater um escanteio decente. Tá louco, velho. Eu acredito no Guarani com a bola rolando. A bola parou, já desanimo. Se depender de cobrança de falta e escanteio, meu filho, pode tirar o cavalinho da chuva, não vai dar em nada. Eu boto fé no Guarani ainda assim com a bola rolando. Bola parada, esquece. Às vezes eu entendo porque o João Vitor ficou tanto tempo sumido, nem no banco às vezes do Guarani ele entrava, ele ficava em outras temporadas. Ele é um jogador muito de altos e baixos, muito... Ele é fraco também, acho que é verdade, né? Não sei, gente, eu não sei que vocês perdem tempo Guarani esse ano. Já era esse ano, moço. O ano acabou. Feliz ano novo, Natal, realidade. Vamos planejar pra Série C. Começa a reformular o time aí, já começa a mandar embora já começa a contratar uns mais baratos. E rezar pra não cair no Paulista ano que vem, né? Não adianta, já era esse ano. Ó, só o Sérgio mesmo que acha que o time que ficou na última colocação, o campeonato inteiro vai escapar. Nas últimas rodadas. Ah, pelo amor de Deus. Eu não me conformo é que nada a favor do Guarani acontece, né? Uma bola respingada, uma bola de sobra, um bate-rebate, um pênalti, a bola bate na mão, sei lá. Alguma coisa pra dizer, opa, mas não, velho, tudo dá errado. Como é que pode, cara? Quando eu falo pra fazer a trinca e ter bom passe no último setor, para os caras tentar sair cara a cara, chamar o time dos caras pra jogar dentro do nosso estádio. Vocês desacreditam? Vocês querem propor jogo? Com esse time não dá pra propor jogo. Tem que deixar o outro time propor pra gente pegar no erro dos caras. Mas aí vocês querem atacar, então ataca, pô. Tem de atacar, confia. Eu falo, coloca a trinca de volante, chama o time dos caras, segundo tempo nós, pum. Mas agora já é segundo tempo. Anderson Leite eu acho que vai entrar, hein? Eu tinha olhado aqui, não tinha visto ele no banco, mas ele tá no banco sim. Pelo que parece vai entrar o Anderson Leite, pessoal. É, Estevão, ninguém pode dizer que você não teve a chance, não teve a oportunidade, né? Se você fosse talentoso mesmo, você parava essa bola, chutava no cantinho e saía pro abraço. Mas já mostrou também que é meia boca, viu? Coitado do Caio Dantas. Ninguém dá assistência pra ele, ninguém aciona ele, velho. Ele só acertou aquele chute ali porque ele lutou pela bola e bateu no gol, mas a bola não chega com qualidade nele. É correr na subida, coitado do cara, velho. Tá esperando o que, cara, pra mexer nesse time aí? Heitor, definitivamente você é ridículo. Você não merece vestir a camisa do Guarani, você é ridículo. Você tem que jogar na várzea, desafiar o Galo, qualquer coisa desse gênero. Você é horroroso. O Aal é pardal demais, velho. O cara tirou o Bispo do time, tirou o Pacheco do time e tirou o Jefferson do time. Na hora que o time tinha dado uma acertada, ele foi, mexeu e fez merda. Pior que não tem uma porra de um atacante pra colocar no banco, velho. No lugar desse Marlon Maranhão, tá morto. Morto.
Hoje é o tipo do jogo do Guarani que você pode jogar até amanhã direto, que não vai sair disso. Não vai tirar leite de pedra, velho. Caio Dantas, se tivesse só um jogador com a luta, entrega dele e a técnica dele, só um jogador que soubesse jogar, puta que pariu, era outra história, mano. Oh, ele corre na subida no meio desses monte Pangaré aí, velho. Não é nem um craque, mas é um cara diferente, meu. É que não tem um cara igual ele. Se tivesse um cara igual ele, o Guarani não estaria nessa situação, velho. Agora ele vai colocar o Jefferson. Ai, meu Deus. Eu não falo que bola parada não vira nada. Agora o coitado do Caio Dantas tentou resolver sozinho, velho. Que pena também, viu, meu? É lógico, o cara também vê que não tem recurso, o cara tenta sozinho. Vai rifar a bola, vai tocar a bola ali, não sabe que não vai dar em nada. Vamos, Guarani, caralho, vamos, porra. Olha que demora, velho, que angústia, mano. Nossa. Tudo pra nada. Aí, pessoal, não sei se alguém viu aí as declarações do Pegorari no final do jogo. Agora o cara disparou pra todo lado, hein, mano. Jogou merda no ventilador, hein. Ah, agora vai rachar o elenco mesmo, hein. Ixi, chutou o pau da barraca, hein. Não sei se alguém viu a entrevista dele no final aí. É, mas ele pegou um pouco mais pesado mesmo e com razão. Porque o que ele falou que é verdade. A gente errou todos os cruzamentos, todos. E o Pegorari viu o mesmo jogo que a gente tava aqui reclamando do Heitor, a gente ficou reclamando do Emerson na lateral esquerda, a gente errou todos os cruzamentos, cara, todos. Quer dizer, o jogo já é ruim tecnicamente, quando a bola vai pro lateral, o cara erra o cruzamento e não consegue colocar ali entre o primeiro e o segundo pau perto da pequena área, o cara não consegue fazer isso, o cara é profissional. Tá certo ele, cara, tem que ser cobrado, o lateral tem que ser, o goleiro falha, a gente não chama o Vladimir de chama-gol, né? Mesmo sem falhar, o lateral vai lá, pega 15 bolas, erra os 15 cruzamentos, tá tudo bem? Não, tem que cobrar mesmo. Ô Márcio, cara, desde quando o Guarani jogou com essa camisa azul, mano, eu acho que a camisa azul, lá, na hora da confecção, ela veio com uma macumba junto, né? Porque o time que ia pra Série A, agora tá na Série C. Campeonato, eu só espero que não haja desse malete retaliação por conta do que disse o Pegorari no final do jogo, que ele só falou a verdade, viu, desse malete? Não, mas não vai, porque ele sempre falou a verdade, ele sempre, né, Beto, disse as coisas e nunca foi retalhado, não, porque ele nunca mentiu. Eu, que às vezes, acho que ele fala um pouquinho demais. Eu sempre critiquei isso aqui, né, Beto? Até por gostar dele, por achar uma boa pessoa e tal. Acho que às vezes ele fala um pouquinho demais, não seria necessário. Ele foi verdadeiro? Eu ainda acho que tem que cair logo, velho, pra gente parar de ter esperança. Porque enquanto tiver esperança, enquanto tiver chance, vai ter esperança. Então que caia logo, velho. Já cai logo perde tudo o jogo. Perde do Ituano e perde pra todo mundo já. Melhor. E embora tenha achado que teve pênalti pra gente, o mesmo lance que teve do Palmeiras, lá foi, né? O cara segurou por trás, pênalti pro Palmeiras. Aqui, no nosso, não teve VAR, com o Caio Dantas no primeiro tempo. Mas o Alan Al, errou, cara. Tirou o Bispo, tirou o Pacheco, o time piorou, cara. O time piorou, tava encaixado, como eu e o Kleber falamos, tava encaixado. Por que ele foi mexer, cara? Mexeu no meio, a gente tava elogiando justamente o meio de campo do Guarani, que era com o Bispo, é o cara da pegada e tal. Pra que ele foi mexer, cara? O Jefferson é um lateral esquerdo ruim? É, mas esse Emerson é pior. Mexeu nos dois laterais, piorou o time. Mexeu no meio, piorou o time. Cara, vai com essa teimosia até quando agora? Tudo bem, o Luan Dias e o Ayrton faz falta, mas ele mexeu em 3 peças que não se machucaram e piorou o time por conta dele. E aí desconfigurou o time todinho, pô. Porque assim, a zaga ali não era pra ele mexer, né? Com Pacheco e Jefferson. O meio não era pra ele mexer com Bueno e Bispo de volantes. Mexia só pra frente lá, porque não tem jeito. Machucou os caras, tinha que mexer. Mas a zaga lá tinha que deixar, pô.